Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Olá, Ponto de Vista está começando. O progresso da medicina, ao longo do tempo, fez com que as pessoas, ao invés de morrerem com 30 anos, 40, de chegar até 70, 80 anos hoje. E isso, em parte, se deveu à utilização de vacinas. Aliás, vacina não é coisa deste século. Já os chineses faziam a variolização, quer dizer, pegavam doentes com varíola, que aliás matava muita gente, e tiravam as pústulas, injetavam em outras pessoas. E notaram que essas pústulas das quais eles tiravam o material, as outras pessoas tinham uma varíola muito mais leve. E isso foi durante muito tempo assim, até que Jenner era um médico inglês, né, que deu esse nome por causa da varíola bovina, né. E aí depois surgiram as outras, né, do tétano, coqueluche, difteria. E finalmente, em 1945, começou a se estudar a vacina contra a poliomielite. E por que houve esse progresso? Porque na época o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, ele teve paralisia infantil e não queria que outros tivessem. Aí os Estados Unidos fizeram um grande investimento na pesquisa de vacinas. E o Jonas Salk foi o que descobriu a vacina contra a poliomielite. Mas o mérito não foi dele. O mérito foi de Ramon e Alvarez, que descobriram a cultura em tecidos, que foi o ponto de partida para a descoberta da vacina contra a polio. Depois surgiram de gripe e outras vacinas mais atuais. Mas eu vou conversar hoje aqui a respeito disso, desse importante setor da medicina, com a doutora Eliane Milhorim, que é patologista clínica e também especialista em vacinação. Bom dia, Eliane. Bom dia, doutor. Eliane, por que você teve essa vertente, né, de depois de patologista clínico, especialista em microbiologia, talvez relacionado com os micróbios? Aí você partiu para essa área de vacinação, que eu julgo da extrema importância. Como é que foi essa virada? Dr. Ramiro, enquanto microbiologista, patologista clínica, eu tive a oportunidade de fazer muita coleta de líquor em pacientes com suspeita de meningite. E muitas vezes com diagnóstico positivo, meningite por pneumo, na época ainda tinha muito hemófilos, que hoje a gente quase não vê. E quadros graves, muitas vezes levava a óbito. E eu comecei a despertar para vacinação. Por que não prevenir esses casos? E a melhor fonte, segundo a Organização Mundial de Saúde, nada além da água potável fez tão bem para a humanidade quanto as vacinas. Por que não trabalhar na prevenção dessas doenças? Então foi isso que me despertou. Trabalhar com prevenção é muito gratificante. Me faz muito melhor do que trabalhar com a doença. Eu acho que ainda esse assunto precisa ser divulgado, porque até mais ou menos na época do Oswaldo Cruz, no começo do século, no meados do século, teve até a revolta da vacina, né? Ninguém até queria vacinar. Né? Quer dizer, houve um paradoxo. Já em outros países, já a vacina funcionava, principalmente de varíola, né? Houve um paradoxo. E isso persistiu até muito tempo, que
O Brasil foi o último país da América a erradicar a varíola, que foi em 1970, mais ou menos. Quer dizer, até lá você vê que poderia ter se avançado nisso. Até hoje a gente percebe isso. Por exemplo, é muito comum, hoje a gente tem, uma das vacinas mais recentes que a gente tem é a vacina contra herpes zoster. É uma vacina que está sendo divulgada, todas as pessoas acima de 50 anos deveriam tomar a vacina, e a gente vê que a procura acontece nos pacientes que acabaram de ter herpes, que eles sofreram com a doença, né, querem evitar ter a doença novamente, então procuram a vacina. Mas as outras pessoas que têm indicação não fazem. O exemplo que eu acho hoje mais corriqueiro é o da gripe, porque muitas pessoas se negam a vacinar por argumentos que a gente tenta debater, que são mitos, né, em relação à vacina da gripe. Muitos acham que que a vacina causa a doença, o que isso é impossível acontecer, porque o vírus é inativado, fragmentado, então não tem como a vacina causar doença. Mas as pessoas às vezes deixam para tomar a vacina quando o vírus já está circulando. Então eles já estão com o vírus às vezes incubado, vão desenvolver a doença e a vacina só vai dar proteção depois de 10 a 14 dias. O pessoal, eu fiquei gripada, a culpa foi da vacina. Tomei vacina ontem, hoje eu estou gripado. Né? Eu acho que precisa desmistificar isso. Precisa. Porque o indivíduo que toma vacina, ele pode ter um resfriado comum que estava incubado e achar que foi a vacina que levou a esse ponto. Mas olhando, eu acho que o grande problema das vacinas realmente é o medo dos efeitos colaterais, que antigamente até eram plausíveis, né, de acontecerem. Mas hoje, com essa tecnologia, é muito difícil, né, de acontecer. Efeito colateral, a não ser que o indivíduo seja alérgico ao componente, né, adicional. É verdade. E também hoje as pessoas valorizam muito esse evento pós-vacinal, né? Às vezes uma febre, uma indisposição, uma dor muscular. Por quê? Porque esse evento hoje ele se torna importante porque a pessoa não vê a doença. No passado, quando uma pessoa tinha sarampo em uma casa, o vizinho do outro lado tinha sarampo, na rua 4, 5 pessoas tinham sarampo. Surge uma vacina que evita o sarampo, que maravilha, não importa se vai dar evento adverso depois da vacina, vai evitar o sarampo. Hoje a gente praticamente não vê sarampo, a não ser em uns casos isolados que estão acontecendo, principalmente no Nordeste. Então, esse evento passa a ser importante para os pais. Eu vou vacinar meu filho, ele vai ter febre. E que bom que ele vai ter um pouquinho de febre, mas não vai ter sarampo. Né? Até melhor que a febre às vezes é um sinal de uma infecção discreta. É o que imuniza. É o que imuniza, que antigamente era chamado a pega da vacina. Né? A pega. Popularmente era chamado a vacina pegou. Então, no fundo, é um bom sinal. Não, além do sarampo, tem a rubéola, né? A rubéola o sarampo pode causar surdez, né? Isso foi evitado. A rubéola, inclusive, pode começar com manifestação articular. E o indivíduo até confundir e tratar como se fosse uma doença reumática. Pois é. Mas, então, esse trio aí, sarampo, rubéola e cachumba. Quais são os efeitos colaterais, assim, desprezíveis? Quer dizer, que não devem ser levados em conta até para o pessoal. Como são vacinas atenuadas, elas, no momento da aplicação, já acontece uma vermelhidão e um inchaço, um edema no local, que vai desaparecendo com o decorrer das horas. Agora, como são vírus atenuados, a gente só espera sintomas sistêmicos, como febre, indisposição, dores musculares, depois de 5 a 7 dias, que é depois da replicação do vírus. Né? Mas são sintomas leves e hoje muito raros. Por quê? Porque hoje as vacinas são purificadas. Antigamente não, né? Vinha muita coisa misturada com a vacina.
Hoje farinha. não. É. Hoje não, farinha junto. a tecnologia está muito avançada. É claro que existem alguns casos que têm que ser melhor estudados. Para isso é importante que pessoas, por exemplo, alérgicas, tenham acompanhamento médico. A gente procura fazer isso no nosso serviço, orientar, acompanhar. Algumas vacinas em pessoas alérgicas a gente faz até em ambiente hospitalar, porque se tiver alguma reação. Por exemplo, até não é para assustar, para que não seja feio, mas por exemplo, qual tipo de vacina? Antes, vamos explicar aqui, vacina com vírus atenuado, quer dizer, não mata o vírus, ele diminui a sua patogenicidade, mas ele funciona melhor do ponto de vista de imunização em relação ao inativado. Tanto que normalmente não precisa fazer doses a cada 10 anos, como por exemplo o tétano. A vacina antitetânica, né? Depois nós vamos falar sobre antitetânica, mas deixa eu te falar, então, como é que quais são as condições, até para a população saber, quando o indivíduo é alérgico, ele deve informar. Quais são as condições, assim, qual a vacina que é mais alergênica? A principal alergia que deve ser informada é a alergia a ovo. A ovo? A ovo. Porque algumas vacinas, como febre amarela, vacina da gripe, elas são feitas em ovos embrionados. Então, se tiver alergia ao ovo, isso tem que ser informado para a gente discutir esse tipo de alergia. Muitos se dizem alérgicos ao ovo. A pergunta que eu faço é: você come pão de queijo? Como? Então, pode tomar vacina? Porque a vacina tem traços da proteína do ovo. E o pão de queijo tem uma quantidade enorme de proteína de ovo. Se come pão de queijo e não tem reação, qual o problema de tomar uma vacina que tem traços da proteína do ovo? Então, não é problema. Agora, aquela reação que a gente chama anafilática, né, ao ovo, que alguns desenvolvem, essa contraindica a vacinação. Esses casos leves são os casos que a gente costuma fazer a vacina até em ambiente hospitalar. Mas o diagnóstico, Oliane, como é que é possível, às vezes a pessoa não sabe informar, que se tem vacina de alergia de grande intensidade ou não, como é que é o direcionamento do raciocínio do médico para ele detectar essa minúcia? Bom, aí sempre através de exames laboratoriais ou testes locais, né? Faça a injeção e observa-se a reação. Então, isso é possível, mas normalmente quando o paciente chega para a gente, ele já passou essa fase. Muitos já trazem até o resultado do teste laboratorial para que a gente possa avaliar, mas é nisso que eu reforço que nessas horas é importante o acompanhamento médico na vacinação. Não deixar só o técnico fazer. Tem que ter o médico. Tem que ter o médico. Acho que isso é muito importante, até para tomar as providências cabíveis, se houver, isso tem que ser ambiente hospitalar. Isso. Nessa triagem aí, só para a gente deixar um pouquinho mais claro, quer dizer, qual é o menor sinal e sintoma que o indivíduo deve perceber para contar ao médico? Mas você vai me falar daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Pera, gente. Carlos, essa aqui é a Laura. Ela quer te conhecer. Oi, Carlos. Oi, Laura. Vamos lá, pessoal. Você não precisa conhecer para doar. Doe sangue.
Compartilhe a vida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando hoje com a doutora Eliane Melhorim, que é patologista clínica e especialista em vacinação. Ficou no ar aqui, Eliane, qual é a percepção que a pessoa que vai utilizar a vacina e ela informar as condições, né, de alergia, né, que todo mundo, aliás, devia informar, eu sou alérgico a isso, para se evitar os efeitos colaterais, né? Quer dizer, ter conduta preventiva para que isso não aconteça. Quais são os nuances, né? Que sintomas, assim, mesmo discretos ou não? Bom, a principal coisa é estar fazendo uma revisão daquilo que causou o sintoma. Por exemplo, quem tem suspeita de ter alergia ao ovo, comeu o ovo, depois de algum tempo, às vezes minutos, no máximo poucas horas, a pessoa começa a desenvolver prurido, que é a coceira, pode ter placas urticariformes, que são elevações na pele, avermelhadas, e também algumas pessoas chegam a ter até falta de ar devido ao edema de glote. Então essa é uma condição assim, que a gente quase chega ao diagnóstico, né? Só complementaria com testes laboratoriais de maior precisão para poder fechar o diagnóstico. Então é essa a contraindicação para se vacinar. Essa é a contraindicação. Essa é a contraindicação. Esses sintomas. Agora, isso. Agora, algumas pessoas têm, por exemplo, diarreia depois de ter comido o ovo, às vezes não por alergia, com certeza não por alergia, mas elas atribuem essa diarreia, dão nome a essa diarreia de alergia ao ovo. Isso não é real. Então, só para ficar claro aqui para a população, são manifestações mais evidentes na pele. Na pele. O indivíduo que tiver coceira, aliás, coceira é um diagnóstico difícil, hein? Coceira pode ter N causas, né? Pode. Mas então, o segundo seria urticária. Urticária. A diarreia não pode levar em conta. Não. Diarreia. E edema de glote, que é... né? É grave. Edema de glote é inclusive até bom quem tem isso aí andar com um Decadron, viu? Com certeza. E fazer a injeção imediata. Eliane, quais são outras? Por quê? Por que que o ovo ele causa isso? Por que que ele não reconhece aquilo lá como sendo dele? Quer dizer, aquele material que foi retirado para fazer a vacina. Isso. Que é o ovo embrionado. Isso. Ele tem alta riqueza em proteína, DNA. É devido a isso que ele foi utilizado, né, já para a produção de inúmeras vacinas, e porque você faz a injeção do vírus nesse ovo embrionado de galinha e vai fazendo passagens. Ele se reproduz mais facilmente. Porque o material é extremamente rico, né? Nós sabemos que o ovo é um dos alimentos mais ricos em proteína, em DNA. Então facilita muito a multiplicação. É um prato cheio, né, para o vírus. Tem muitos mitos em relação ao ovo, né? Que o pessoal não come porque tem colesterol, só que ele tem colesterol pouco, mas tem ferro, tem outros nutrientes. E segundo algumas estatísticas, Leandro, diz que o sujeito 2 ovos por semana não precisa preocupar com o negócio de colesterol. Hoje é uma preocupação patológica, né? Todo mundo tem colesterol. O colesterol é muito importante. Fabricação de anticorpos até. Então, essas vacinas, a sarampo, as virais, são mais indicadas nas crianças porque às vezes o adulto ele deve ter se imunizado, né, naturalmente contra isso. Isso. Mas algumas condições o adulto tem que vacinar? É fundamental. Com exceção da gripe.
Isso, com exceção da gripe. Vamos tomar como exemplo o sarampo. Na Europa, há muitos anos atrás, um pesquisador publicou um trabalho associando a vacina do sarampo ao autismo. E com isto, houve uma grande resistência da população em vacinar os filhos contra sarampo. Depois de até de décadas, ficou provado que esse pesquisador, junto com seus colaboradores, estava enganado, que não tem nada a ver a vacina... Isso foi na Inglaterra, né? Foi. Não tem nada a ver a vacina com o autismo. Ele até perdeu o direito de exercer a medicina por conta disso. E as consequências foram muito sérias, né? Porque as pessoas, com medo do autismo, não vacinavam contra sarampo. Mas, por isso, o vírus hoje ainda circula muito na Europa. Nós tivemos recentemente um surto na Disney e estamos tendo casos no Ceará. E até em adultos. Porque quando, é uma coisa que é importante também falar, quando o vírus está circulando, a gente como que faz um reforço natural com o próprio vírus. Não é o vírus da vacina, né, que se faz o reforço, mas é um reforço natural. E quando o vírus desaparece, a gente acaba às vezes se tornando suscetível, porque não está tendo aquele reforço, que a gente chama de booster natural. O booster. Isso. Eu acho que isso é até importante, e nós temos insistido aqui, que o trabalho científico tem que ser muito bem feito para que não ocorram essas situações de engano, porque até teve uma pequena epidemia agora nos Estados Unidos de sarampo por causa daqueles pais que não deixaram os filhos vacinarem. Exato. Então, olha o perigo que existe, o perigo de um trabalho científico ser mal conduzido. Ele vai levar sempre a conclusões erradas, desnecessárias. Então, esse é em relação a sarampo, rubéola, cachumba. Não tem perigo nenhum, só em determinadas situações. Eliane, e vamos falar aqui do tétano. O tétano é uma doença muito séria e pode levar à morte. Muito séria. Infelizmente no Brasil, depois de uma campanha em 1970 mais ou menos, com uma atuação brilhante do professor Ricardo Veronese, que era um especialista em tétano, a prevalência de tétano caiu demais no Brasil, né? Até eu lembro quando o SUS até obrigava, né? E por que se prolongou? Antigamente era de 5 em 5 anos. Hoje de 10 em 10 anos. Dizem até que às vezes até vai... né? Como é que está a vacina antitetânica hoje, a fabricação? Bom, atualmente a gente não encontra mais a antitetânica isolada. Só a tríplice. Ou a dupla. A gente faz uma conscientização para que se use a tríplice, porque a coqueluche está voltando em nível... Está voltando, é? Está voltando. Mas em adulto ou em criança? Mais em criança. Mais em criança e adolescentes. Certo. É o maior índice, pegando a faixa dos idosos também está aumentando a incidência. Mas ela tem voltado mais... Nós podemos falar sobre a coqueluche daqui a pouco. Vamos deixar o foco do tétano, né? O tétano, realmente, como o senhor disse, tem que ser feito um reforço a cada 10 anos e preconiza-se, se tiver um ferimento ou uma gestação dentro de 5 anos após a última dose, que se faça um reforço também, né? Não esperar os 10 anos. Mas esse ferimento, assim, profundo, porque se for um arranhãozinho assim, né? Não. Se for terra lá, né? Isso. Senão fica difícil, né? Qualquer ficaria vacinar aí por 5 anos sem necessidade. Não, é um ferimento mesmo
em que haja propensão a desenvolver a doença. Olha, antes da vacina, se fizer uma boa limpeza séria, com água e sabão e tal, você acha que ainda precisa? Que não houve uma contaminação por fezes de cavalo, por exemplo, ou de vaca, né? Que é onde tem um problema ali em maior intensidade. Eu acho, como eu trabalho com prevenção, né, na dúvida, pró-réu, certo? Eu sempre acho que se houve, pode ser que o local não tenha contaminação, mas às vezes antes alguém veio, pôs uma mão suja naquele local. Eu acho que a gente tem que estudar caso a caso. Não dá porque a primeira era de 5 anos, né? Não tem necessidade, basta a cada 10 anos. Agora, o importante que eu acho é estar conscientizando as pessoas que, apesar de ser de 10 em 10 anos, tem que ser de 10 em 10 anos. Não pode ser mais. A maioria dos cartões de adulto que a gente pega é 15 anos, 20 anos, que não fazem reforço. Não fazem, doutor Ramiro. É incrível, a gente tem uma procura grande de vacina contra tétano no final de semana, no sábado, que os postos de saúde estão fechados. São pessoas que chegam, se tiveram ferimento, estão doidas procurando a vacina, os postos estão fechados, porque a vacina está atrasada há 20 anos. Eu até comentei isso uma vez na televisão aqui, que deveria ser obrigatório, nesses prontos-socorros que atendem do governo ou não, de ter essa vacina. Porque o sujeito vai ganhar dias ali. Se for sexta-feira, e vale mesmo para a vacina antirrábica também. Quer dizer, que está em falta. Como é que faz? Porque é fim de semana? Fim de semana tem que ter também, né? Até numa determinada época aí, no Hospital das Clínicas, né, eu falei lá com a direção que deveria ter esse tipo, e outras situações, por exemplo, de cobra, né, de veneno de cobra. Pessoa tem que ter urgência na hora que precisa. E se tiver feriado? Esses feriados prolongados? Começa na sexta, sábado, domingo, segunda-feira, e o período de incubação, às vezes, ele pode ser pequeno. Então, acho que esse é um ponto que a gente poderia levar para a Secretaria de Saúde. A gente podia levar isso é problema de saúde pública grave, né? Não ter o medicamento, no caso não é remédio, é uma vacina, mas não deixa de ser um medicamento. Olha, nós estamos na época agora da vacina da gripe. Como é que está o estado atual? Porque nós temos 2 tipos. Uma fabricada pela Sanofi Aventis, é essa que o governo compra? Ou a outra, uma holandesa? O governo atualmente ele produz a vacina. Está produzindo a vacina? Produz a vacina no Butantan. Com a tecnologia. Com a tecnologia. Da Sanofi Aventis. Isso. Agora, esse ano a gente tem uma novidade nas vacinas contra a gripe, que nós temos disponível uma outra vacina quadrivalente. Ela tem 4 tipos de vírus. Até então a gente tinha a trivalente, que era uma vacina com 2 vírus A e 1 vírus B. O que se observava na trivalente? Existem 2 linhagens de vírus B, Victoria e Amagata. Deixa só, a trivalente quer dizer que ela funciona em 3 vírus diferentes, contra 3 vírus de uma constituição molecular diferente. Exato. Essa é trivalente. Essa é a trivalente. E a quadri tem 4. Pois é, mas quem fabrica isso, Helena? Bom, existem hoje, a gente tem a Sanofi Aventis, a GSK, que essa é alemã, muitas vezes a produção é alemã, mas é envasada na Bélgica. E nós temos também alguns outros laboratórios, mas com uma produção muito pequena. As que hoje no Brasil são as 2 maiores, são essas 2. E qual que se dá a preferência? Aí não é questão de preferência, né? Porque a Sanofi Aventis,
é o Instituto Pasteur do passado, onde o Pasteur, né, um grande nome da medicina, né, grande nome, quer dizer, aquele Instituto Pasteur foi um gênio, né? Então, é claro que não existe preferência, mas qual é do ponto de vista, também sendo fabricada por alemão? É indiscutível, né? É indiscutível. As duas têm uma ótima qualidade, elas obedecem rigorosamente à determinação da Organização Mundial de Saúde na composição das cepas. Então, eu não diria para o senhor, sinceramente, Eliane, eu tomo a primeira que chegar no mercado. Porque eu nunca espero chegar o inverno para tomar a vacina. Eu quero chegar no inverno já protegida. Então, a primeira que chega no mercado... A GSK é a primeira? Chegou? A GSK chegou primeiro esse ano. É? Chegou. A da Sanofi deve chegar para nós no início da semana que vem. Há pouco tempo, né? É pouco tempo, mas o vírus já está começando a circular. A gente já tem notícia, em Uberaba já teve um caso de internação com suspeita, em Belo Horizonte já houve uma morte, no sul do país já tem alguns casos suspeitos. Então, quer dizer, o vírus está começando a circular. E as pessoas, às vezes, é o que eu disse no início, as pessoas deixam para procurar a vacina quando escutam falar que uma pessoa morreu, que um amigo está doente. Não, a gente tem que se prevenir antes. Agora fiquei aqui curioso. Por que se fabrica na Alemanha e é embasada na Bélgica? Porque é mais barato? Sinceramente, é uma pergunta que eu não sei responder. Agora, porque se fosse alemã, puramente alemã, porque às vezes nesse meio do caminho aí, não estou querendo dizer que, estou fazendo uma suposição, por que na Alemanha ela não é feita lá e vai para a Bélgica, que também é um país sério? Você não dá para responder, nem eu, não saberia. Mas sempre por trás existe algum problema oculto. Nós temos uma vacina chamada Hexavalente, que é uma vacina que evita que a criança seja picada várias vezes. Então, é uma vacina contra seis doenças. Às vezes, por exemplo, a vacina para hepatite B, o componente contra hepatite B é produzido em um país, o componente contra coqueluche é produzido em outro, e depois é que se junta tudo para fazer essa vacina hexavalente. Então, é uma questão de indústria, realmente eu não poderia responder marketing com precisão. Não é com médico, né? Marketing é com a indústria, não é com médico. Nós somos pobres em marketing. Então se a sugestão sua é que aquela que chegar primeiro. São duas vacinas ótimas. Pois é, mas existem assim, estudos em relação à eficácia dela, dosando anticorpos depois? Existem, e as duas vacinas são comparáveis. Não poderia. Existem, por exemplo, se uma tem eficácia contra o H3N2 de 94%, a outra tem 96%. É a diferença. É diferença mínima, e às vezes para um vírus é maior em um, para outro vírus é maior na outra, então são equivalentes. E ambas são quadrivalentes, quer dizer, em relação aos quatro... Esse ano a gente está trabalhando com a quadrivalente e com a trivalente, embora, é claro, haja para mim um avanço grande em a gente ter 4 componentes. Algumas pessoas, por questões econômicas, principalmente empresas, estão dando preferência ainda à trivalente, mas só por questão econômica. Só por questão econômica. E a diferença de preço é mínima. É mínima? Só para a gente ter uma ideia aqui, porque às vezes por causa de um pequeno valor ele vai deixar de... Quanto que é? 10 reais a diferença. 10 reais? 10 reais. Não compensa, né? 10 reais, acho que prefiro gastar, né? Com 10 reais na vacina do que 50, 100 ou às vezes até mais na doença. Tem um ponto aí, Eliane, agora que eu pensei. A quadrivalente, ela vai exigir
4 situações de anticorpos. Se o corpo está cansado ou não produz, a trivalente não seria mais eficaz? Não. Não. Não, meu raciocínio é... Eu entendi. E para responder, eu me valho do recém-nato. O recém-nato, quando ele começa a ter contato com outras pessoas, quantos vírus, quantas bactérias ele conhece ao mesmo tempo e tem uma boa resposta imunológica para todos esses vírus, todas essas bactérias. E eu sou favorável, por exemplo, chega uma pessoa com 60 anos na clínica para se vacinar contra uma doença qualquer, por exemplo, pneumococo, vai fazer a vacina para pneumococo. E está com várias outras vacinas atrasadas. Fala assim, não, eu vou deixar para me vacinar depois, eu vou fazer uma de cada vez. Eu tento convencer aquela pessoa a fazer todas as vacinas no mesmo dia. Porque, às vezes, ela levou 30 anos para ir até uma clínica para receber uma vacina. Já aproveita. Se ela for embora, vai mais 20 ou 30 para voltar para tomar as outras. Então, esses momentos a gente chama de oportunidade perdida de vacinação. Não pode acontecer a oportunidade perdida de vacinação. As pessoas ainda não têm a cultura da prevenção, né? A nossa cultura é para se tratar doenças. Não, a gente tem que cultivar a prevenção. Então, quando essas pessoas chegam na clínica, a gente tenta fazer o maior número possível de vacinas, porque a gente sabe que elas retornarem é muito difícil. Tem que aproveitar a oportunidade. Só que hoje a grande preocupação da população é o tal de colesterol. Acho que precisava fazer uma vacina para colesterol. Porque o que existe de propaganda de medicamento, né, para tratar de colesterol, e deixando de lado o importante que realmente resolve. Porque vacina resolve. A eficácia é maravilhosa. Pelo menos 80%. Hoje, não vamos dar 100% para tudo, não. Não, e o próprio organismo, né? Alguns respondem, alguns não reagem. Né? Então a gente tem que estar atento a isso e não é justificando a não ação da vacina, porque existem variações individuais. Felizmente, os que não respondem são raros. E quando não respondem, a gente tem até que estar investigando se não existe uma imunodeficiência aí qualquer. A grande preocupação, acho que, do povo realmente são os efeitos colaterais, né? Mas que poderiam ser bem mais discretos do que pegar um tétano aí que não tem... Né? Eu vejo outro ponto nisso, doutor, que eu julgo que é fundamental. Muitas vezes as pessoas falam, vacina é cara. Então, ficam adiando, protelando, ou às vezes optam até por não fazer porque julgam que vacina é cara. A vacina é cara, mas a calça jeans de marca não é cara, a depilação a laser não é cara, o show que a moçada vai, gasta aí numa noite 300, 400 reais, isso não é caro. Então, é uma questão de prioridade. Investimento também. Investimento, porque gasta-se um pouquinho agora e evita-se um gasto enorme lá na frente, além das consequências para a saúde, que podem ser até desastrosas. Né? Eliane, e a vacina, essa vacina, a inglesa e a francesa, né, da Sanofi Aventis, a diferença em relação à qualidade mesmo, do ponto de vista assim, você acha que é exatamente igual? Porque existe essa preocupação, né? Porque o governo está comprando da Sanofi Aventis, né? Doutor Hamid, até no passado, né, existiam vários laboratórios produtores de vacina e às vezes se detectava impurezas nessas vacinas. Hoje, eu tive a oportunidade de conhecer
a GSK no Rio de Janeiro, a unidade da GSK no Rio de Janeiro. Lá Produzida no Brasil? Não, lá eles não produzem, né? É um centro de distribuição. Eu fiquei maravilhada com a responsabilidade que se tem no armazenamento da vacina, que é uma coisa fundamental. A própria vacina, considerada top até algum tempo atrás, que é da Sanofi, se ela não for conservada adequadamente, não serve para nada. Esse é um ponto que vale a pena tocar nele, porque às vezes a conservação não é feita corretamente e vai deixar de produzir a resposta desejada. E quais são outras também? É a falta de higiene. Falta de higiene, que pode levar a um abscesso no local da aplicação, né? Então, é muito importante. Eu já tive, uma vez eu fui a uma empresa vacinar e me contaram que no ano anterior, a vacina chegou para essa empresa no período da noite, só estava o guarda-noite. O que eles fizeram? O guarda-noite fez? Isso aqui veio na caixa de isopor, vai ver que tem que colocar no congelador. Colocaram a vacina no congelador, perdeu tudo. E depois quebrou um galho, depois deixou esfriar e injetou no pessoal. Injetou. Serviu para nada. É coisa grave, hein? Absolutamente para nada. Então, são pontos, isso eu estou falando do grosseiro. Mas variações de temperatura, obrigatoriamente, a temperatura tem que ser de 2 a 8 graus. Nós temos uma geladeira que ela é um computador. Ela nos dá, momento a momento, qual é a temperatura. A gente programa, apesar de ser de 2 a 8, a gente programa um intervalo ainda menor. A gente fala que a nossa meta é alcançar a temperatura de 5 graus, porque a gente vai estar equidistante dos dois extremos. Se acabar, ela tem uma autonomia de 24 horas, mas se acabar a energia na rua, imediatamente o meu celular começa a tocar sem parar. Apesar dela ter autonomia. Mas esse ponto aí, eu acho que é muito importante. E se a CEMIG não voltar a energia? Levar 6 horas? Como é que faz? A minha geladeira conserva. Conserva? Conserva. Ela tem autonomia. Agora, existem geladeiras que não conservam. Não seria mais interessante ter um gerador lá? Essa geladeira tem o seu gerador. Tem um gerador. Tem um gerador. Por isso ela conserva 24 horas. Agora, alguns locais trabalham sem gerador, então a gente tem conhecimento de algumas secretarias que tiveram que jogar estoques grandes de vacina fora porque acabou a energia por um período prolongado. Então, isso é muito importante. Eliane, temos um outro problema sério, é o dengue. Mas parece que a vacina contra o dengue vai ser brasileira e não vai demorar, mas vamos conversar sobre isso daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. A tuberculose é a doença que mais mata jovens e adultos em todo o mundo. E o que mais surpreende é que essa enfermidade tem cura. O tratamento oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde garante a cura de quase 100% dos casos de diagnóstico precoce. Mas o principal obstáculo para o controle da tuberculose é o abandono do tratamento, que dura cerca de 6 meses e promove melhoras significativas desde o início. A tuberculose tem cura. Basta seguir o tratamento até o fim. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed.
Estou conversando hoje com a doutora Eliane Melhorim, que é patologista clínica e também especialista em vacinas e vacinação também. Não é só vacina. Eliane, e a vacina do dengue? O Instituto Butantan parece, não, já é evidente porque está na segunda fase da pesquisa. Aliás, até é bom explicar essa primeira, segunda, tem que ter terceira fase para que não haja erros depois. Quer dizer, a terceira fase não é experimental, já é de aplicação nas pessoas, né? Eliane, como é que está esse estado aí? Porque a Sanofi vai fabricar essa vacina ou ela vai comprar do Instituto Butantan? Não, a Sanofi vai fabricar a vacina e a gente espera que até início do ano que vem a gente tenha já a vacina da Sanofi. A esperança era que fosse para 2015, para que a gente não tivesse tantos casos como a gente está tendo, mas hoje há um empenho muito grande do governo do estado de São Paulo, porque lá já tiveram inúmeros casos, do governo brasileiro, em adiantar os processos para a liberação da vacina. Da vacina do Butantan? Do Butantan. E também a da Sanofi. A do Butantan, ela está indo da fase 2 para a 3. A fase 3 é quando se começa... A fase 2 é quando se faz testes em animais, camundongos. Há 2 dias atrás foi liberado que ela teve uma eficácia 90%. De 90% na prevenção. Ela é contra os 4 tipos, a brasileira. Os 4 tipos. E da Sanofi contra os 4 ou 3? Contra os 4 tipos também, só que com uma diferença. A da Sanofi são 3 doses. Uma dose a cada 6 meses. E a brasileira é dose única. Vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar. Até que enfim, hein? Finalmente, né? Mas nós temos coisas boas, né? O brasileiro precisava começar a fazer mais coisas e aprovar o que é feito mais rápido, né? A gente vê que existem inúmeros estudos de universidades, até no desenvolvimento de novos medicamentos, que barram lá na Anvisa, ficam 8, 10 anos para serem aprovados, né? Depois que já aprovaram a sua eficácia. E será que essa vai ficar também dormindo um pouquinho lá? Essa não vai, porque agora existe um empenho do governo em fazer a aprovação rápida. Quer dizer que tem que morrer muita gente primeiro para depois andar depressa. Infelizmente é por aí, né, doutor? Infelizmente ao quadrado. Quer dizer que isso poderia ter saído já. Poderia. Falta de dinheiro, né? Falta de dinheiro, falta de empenho, falta de visão, né? Porque o que se gasta hoje com dengue no país é uma coisa absurda. Se poderia ter se aplicado tudo isso no desenvolvimento rápido da vacina. Nós temos tudo para isso. Precisamos fazer igual nos Estados Unidos, né? Se tivesse lá teve um paralítico para fazer vacina contra a polio. Aí não vamos desejar nada para ninguém para acelerar não, né? Que tem um dengue. Para valorizar a importância da vacina. Eliane, você tocou logo no início sobre a vacina contra o herpes zoster. Quais são as evidências científicas da sua eficácia? Do zoster, já que pode existir uma imunização natural. Quer dizer, o indivíduo, às vezes, ele tem o vírus, tem imunidade, mas não teve a doença. Seria interessante, é claro que isso é um programa de saúde pública, que não pode fazer em particular, de dosar os anticorpos no sangue desse indivíduo contra o herpes zoster, antes de aplicar a vacina, ou fica muito mais barato fazer a vacina? Para quem tem medo. Fica mais barato fazer a vacina. E o que a gente observa, por exemplo, quanto à hepatite B. Hepatite B, a gente dosa-se o anti-HBS para saber se a pessoa tem a imunidade para hepatite B ou não. Depois de 10 a 15 anos, pode haver uma queda do anti-HBS a níveis indetectáveis. E a pessoa se julgar não respondedora, né, que não tem anticorpos. A gente faz uma dose da vacina e os anticorpos vão lá em cima.
Por quê? Porque existe a memória imunológica. Né? Reforça. Reforça. É o booster. É o booster. Agora, por que usa esse termo booster, né? Que eu vejo em livro nacional, não devia usar. Não devia, porque é americano. É americano, mas é mais bonito é inglês, né? Mas na verdade é reforço, né? Seria um reforço. Quer dizer que a vacina contra a herpes zoster não tem nenhum efeito colateral, assim, 100%? É o mesmo caso que eu disse no início da vacina atenuada. Se tiver reação sistêmica, 5 a 7 dias depois. Agora, para mim, o grande mérito da vacina contra o herpes não é propriamente na prevenção do herpes zoster, é principalmente na prevenção da neurite pós-herpética. Essa neuralgia... Ela judia da pessoa, né? O indivíduo passa, às vezes, depois, é uma dor que persiste depois de haver até a cicatrização, a dor persiste, pode persistir por meses, e a pessoa, então, fica extremamente depressiva, porque ela não pode mais sair, ela não pode fazer as suas atividades, muitas vezes não pode colocar uma roupa, porque o simples toque da roupa já produz a dor, né? Então, é uma situação muito séria. Quanto à eficácia que o senhor falou, a eficácia é de 60% a 70% na prevenção da lesão, mas é maior na prevenção da nevralgia. Então, por isso que para mim isso é extremamente interessante. E existe um trabalho mostrando, se todos nós vivêssemos até 80 anos, de cada 3 pessoas, uma iria desenvolver herpes zoster. Então é uma incidência muito alta. E quem desenvolver isso antes não tem perigo? Pode. A mesma possibilidade de uma pessoa que nunca teve. O fato de ter uma vez não impede que tenha novamente. Porque o vírus está lá, né? E outras vacinas, para a gente encerrar aqui o programa. E essas utilizadas agora para o HPV. Sim. Agora, você acha que realmente isso protegeria contra o câncer? Quer dizer, se o HPV, vamos supor, é 100% indutor de câncer, que não é. Às vezes não é. E aí, nesse caso, é claro que não dá para saber quem é que tem e quem não tem. Mas qual é a eficácia da vacina? A eficácia da vacina gira em torno de 70% a 75% na prevenção do câncer do colo do útero. Mas tem 25% que fica desprotegido, né? Tem 25% ainda não se sabe se é exatamente isso, porque existe uma imunidade cruzada. Apesar dela ser contra 2 tipos de câncer, que é o 16 e o 18, o HPV 16 e 18, existe imunidade cruzada contra outros tipos que aumentaria essa eficácia da vacina. O que a gente ainda não sabe é quanto tempo dura essa imunidade cruzada. Então, é um estudo que a gente só vai ter resposta lá na frente. Agora, é o que eu disse, se eu tenho uma vacina, quando saiu a vacina para HPV, eu imaginei, nossa, todo mundo vai se vacinar contra HPV, porque é prevenção de câncer. Ô, Eliane, nós temos 1 minuto aqui. Sim. O homem, ele pode ser transmissor? É o principal. É o principal. Ele não devia vacinar também? Deve, tem indicação da Anvisa, liberação da Anvisa para o homem poder se vacinar. É mais a preferência para a mulher, né? A preferência porque para a mulher. O homem não vai ter câncer de útero. Não, mas tem câncer anal, né? Aí já tem um ponto filosófico na história, né? Eliane, então, muito obrigado aqui pela entrevista. E acho que foi de uma grande valia, insistindo novamente. Previna-se antes que pense em se curar. Prevenção sempre é o melhor remédio. Até o próximo Ponto de Vista da Medicina, na próxima quinta-feira. Até lá.
Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.